Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso 1 diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eu quero ministrar algo de Deus sobre a sua vida. Esteja preparado para bater de frente com a realidade da nossa vida. Os haters existem. Eu confesso que demorei um tempo para entender, para poder ministrar sobre e gerar sim uma resposta, uma palavra de cura, para que a minha geração compreenda que isso é a realidade e que realidade precisa ser enfrentada, mas com sabedoria. Eu vou te dar algumas características, mas antes deixa eu contextualizar você pela palavra, para que você não pense que isso é novo, que quem criou foi a internet. Não. Hater é hater desde que mundo é mundo. Jesus, a Bíblia vai dizer que está começando a pregar. Qual é a frase? O verbo pregar. Ele está começando. Ninguém sofre ataque sem fazer nada. Só acontece quando tem alguém fazendo alguma coisa. Inércia é o melhor remédio para o hater, porque ninguém mexe com quem não faz nada. Jesus só teve hater a partir dos 30 anos. Teve Herodes primeiro, mas só começou propriamente quando o ministério de Jesus começou. Ou seja, só começou quando deu início a uma revolução que nós hoje, por conta dele, temos inclusive um calendário que foi dividido: antes de Cristo, depois de Cristo. Olha, a Bíblia vai dizer que Jesus está começando a pregar e há dois públicos ouvindo ou no local. O primeiro, a Bíblia diz, são os pecadores e os publicanos, os que sabem que não merecem, os que não se sentem superiores, os que se sentem indignos, os que sabem que este evangelho não havia vindo para eles. Esses, a Bíblia diz que estão para ouvir. Aí a Bíblia diz que tem um outro povo, os fariseus e os escribas, os que detinham um conhecimento da palavra, os maiorais, os bons, os do clube da alta. Esses não estão para ouvir a palavra. Esses não estão para ouvir Jesus. A Bíblia diz que estes, ao invés de ouvir Jesus, murmuram entre si, falando mal de quem está pregando e mudando o mundo. Ali começava a maior revolução da história da humanidade. Jesus estava pregando e eles estavam discutindo: quem é esse que senta com os pecadores? Quem é esse que cura no sábado, que diz respeito à lei de Moisés? Quem ele pensa que é, hein? Se tem uma multidão o seguindo, alguma coisa está errado. E a Bíblia diz que eles andavam o tempo inteiro clamando contra Jesus, tentando pegar Jesus num erro para desconstruir aquilo que Jesus estava fazendo. Então, todas as vezes que eles viam Jesus cumprindo a lei, diziam que Jesus estava desrespeitando a lei para julgar contra Jesus a sua própria palavra. Ou seja, eu consigo entender a partir de agora que há uma diferença muito grande entre hater e crítico.
E você precisa saber disso, porque a partir do momento que você começar a fazer qualquer coisa, a vida vai te apresentar os teus haters. Comece a se dar bem no trabalho, eles vão aparecer. Começa a fazer algo para Jesus e ser visto. Espera, alguém vai dizer que é sorte, alguém vai dizer porque você puxou o saco da pessoa certa, alguém vai colocar você contra a parede e dizer que alguma coisa está errado, alguém vai tentar desconstruir aquilo que Jesus ajudou você a construir. Porque hater é ódio. Hater, hate, ódio. Ou seja, o hater, diferente do crítico, ele não releva o teu fruto. O teu fruto não o interessa. O que o arrebenta é você, naquele momento, de maneira temporal, parecer ser mais relevante do que ele. Porque na cabeça do hater, o seu lugar sempre deveria ser o lugar dele. Na cabeça de quem tem esse tipo de sentimento, isso é uma injustiça. Você viver o que está vivendo, injustiça. E por isso que todo hater nunca consegue reconhecer o que Deus faz na vida de alguém. Ele sempre tenta tirar o brilho para se sentir superior e mostrar que, na verdade, ele deveria estar no seu lugar. A crítica é diferente. E é isso que a nossa geração confunde. O hater com o crítico. Não. O crítico reconhece os frutos e não ignora o erro. O hater vê o erro, odeia o erro, mas antes de odiar o erro, ele já odiava você. E outra coisa, ele não está nem aí para fruto. Ele quer que, pelo contrário, a árvore apodreça, morra e desapareça. Então, hoje nós lidamos com corações doentes em todas as áreas, na família, no trabalho, na igreja, fazendo a obra de Deus. Em qualquer lugar sempre haverão os que odiarão você. Agora, qual é a lição? A lição é que você tem que aprender a reagir com cada um da forma certa. Alguém diz: olha, ele é orgulhoso, ele não responde à crítica. Não, você não responde o hater, porque o hater se alimenta quando você responde. Deixa eu dizer, quem não alimenta o hater faz o hater passar fome. O hater só quer uma coisa, a tua atenção. Vou te contar uma coisa pessoal minha, que não é um desabafo, é uma realidade de constatação que eu fiz. Hoje nós trabalhamos em plataformas digitais. Estamos na igreja, mas estamos em plataformas digitais, que alcançamos um número absurdo. São cerca de 30 milhões de pessoas que a gente alcança por mês. Fora da curva. É só Jesus que faz. Agora, olha que coisa. Eu comecei a usar o Twitter há dias atrás. E comecei a perceber uma coisa. No Twitter todo mundo tem razão. No Twitter todo mundo é mestre de alguma coisa sem nunca ter estudado nada, sem nunca ter abençoado alguém, sem nunca ter estendido a mão, mas ele se sente sempre melhor. Aliás, quem tenta discutir na internet normalmente só quer uma coisa: provar que está certo, nunca ajudar você em crescer em alguma área da sua vida. Quem quer criticar nunca fará isso publicamente. Quem critica faz em amor, no secreto, porque quem critica quer o crescimento, nunca a destruição. Alguém diz: não, mas nós estamos denunciando. Posso dar uma ideinha boa? Você vai pregar o evangelho. A Bíblia tem 66 livros, tem 4 evangelhos só falando de Jesus. Comece a pregar sobre ele. Comece a ter matéria-prima na sua vida. Sai da janela. Tem coisa boa na sua história para você viver. Comece a olhar para aquilo que Deus já te deu, não aquilo que Deus está dando para alguém, porque você está fazendo mal para você. Agora, saí do Twitter. Saí. Porque descobri uma coisa. Quando eu postava, quando eu via, tinha lá
400, 300 comentários. No meio de 300 sempre tinha um muito mal. Sabe qual que é o problema que eu percebi? O meu coração só me dava vontade de responder o ruim. Então eu descobri que o hater só serve para alguma coisa: tirar o nosso propósito, roubar aquilo que Deus já nos deu, tirar a certeza do nosso coração com relação àquilo que é o nosso propósito de vida. Agora, o crítico não. O crítico nos leva para o centro da vontade de Deus. O crítico nos faz se apaixonar ainda mais por propósito. O crítico corrige a rota. O hater destrói a estrada. E agora é você que decide quem vai fazer parte da sua vida: o hater ou o crítico. Quer debater? Debata no secreto. Converse com quem tem para ensinar, não quem tem para destruir. Termino dizendo para você, e que isso sirva de lição para minha geração: nunca responda alguém que não construiu 1% do que você construiu. Nunca reaja a alguém que não faz por alguém o que você faz todos os dias. Só tem direito de acessar o teu coração quem já caminhou mais do que você. Palavra de conhecimento não vem de covarde escondida atrás de computador. Palavra de conhecimento vem de gente cheia do Espírito Santo, que se importa com você, que ama o que Deus tem para você. Essas pessoas você ouve. O hater, você não reage, você apenas finge que está tudo bem, que em poucos dias os haters morrerão de fome e a nossa geração será conhecida pelos frutos e não pelas brigas de internet.